Durante o semestre passado, meus alunos de paisagismo desenvolveram projetos para uma praça junto ao teatro universitário. Eles sugeriram que eu também desenvolvesse a minha versão do projeto. Nesse vídeo, vou apresentar essa minha versão e demonstrar uma das muitas formas possíveis de desenvolvimento do projeto. O teatro se volta para o anel viário do campus e por uma grande via arterial. Nessa via há 2 pontos de ônibus municipais metropolitanos, um a leste e outro a oeste. Há ainda uma ciclovia sobre o passeio. Há somente um acesso para pedestres próximo a esses pontos de ônibus, o que faz com que quem chegue pelo ponto de ônibus do outro lado da avenida tenha que fazer um zigue-zague para entrar no campus. O principal acesso do teatro, uma grande escada arquibancada, se dá por um estacionamento. O foco da intervenção ocorre nessa área delineada em laranja. Antes de projetar a praça, fiz alguns ajustes no traçado viário e nos estacionamentos. O anel viário que passa em frente ao teatro tem uma largura excessiva para uma via de 30 km por hora. Mudei um pouco o traçado, que aqui aparece nas linhas tracejadas, e o diminuí para 7 metros de largura, o que resultou em ganho de área para a praça e circulações mais generosas para pedestres. Removi o estacionamento que fica em frente à escadaria e acrescentei uma nova faixa de estacionamento junto ao estacionamento existente para compensar a perda de vagas de frente ao teatro. Desloquei a faixa de pedestres para que estes cheguem diretamente na praça, criando um novo acesso ao campus. Essa nova entrada, mais direta para quem atravessa a avenida, permite a distribuição das circulações a vários pontos do campus a partir da praça. Esse ponto de chegada à praça, através das 2 entradas agora existentes no campus, aponta para um eixo que poderia conduzir diretamente à entrada da biblioteca central do campus. Isso pode ser visto nessa foto antiga, na qual o teatro ainda não aparece. Esta então é a nova configuração do traçado que serviu de base para o projeto da praça. Aqui aparece um outro elemento que indica uma conexão visual entre o traçado do bairro adjacente e a implantação do teatro. Nessa foto, vemos a avenida que atravessa todo o bairro e aponta para o teatro. Há outros fatores que, de alguma maneira, podem influenciar nas decisões do projeto. O sítio é relativamente plano. O solo é resultante de um aterro para a construção da universidade, utilizando-se uma camada de argila sobre solo arenoso. A região apresenta ventos dominantes quentes e úmidos que sopram do nordeste e um vento secundário, predominante no inverno, que sopra do sul. Há também muitos ruídos provenientes da avenida. Partimos então para o projeto. Começo com as etapas iniciais, em que vou inserindo os elementos existentes na área a partir do traçado de vias e estacionamento já modificado, como a ciclovia, algumas poucas árvores, canteiros e a indicação de algumas áreas de interesse, bem como pontos focais para o desenvolvimento do projeto. Antes de traçar esses passos, é necessário definir um programa para a praça. Essa área delineada em laranja é usada predominantemente como estacionamento e passagem de pedestres. É também o principal acesso ao teatro. Por se tratar de um importante equipamento da universidade e que possui eventos para a comunidade externa à universidade, esse espaço deveria ser uma praça e não um estacionamento. Também acontecem aqui eventos com grandes concentrações de pessoas. Portanto, deve-se propor um espaço central que corresponda à importância do teatro e abrigue grandes públicos. O edifício adjacente ao teatro também se abre para a praça. Ali estão alguns dos equipamentos da universidade, como a Pró-Reitoria de Extensão e o Serviço de Atendimento à Saúde. Junto às suas entradas, é importante propor subespaços que possam abrigar estares para as pessoas que trabalham no edifício, para encontros rápidos que acontecem junto a essas entradas. Aqui vemos, delineados em amarelo, pequenos ambientes que orbitam o espaço principal da praça e acolhem permanências daqueles que ocupam esse edifício. Na porção sul, um outro subespaço pode ser proposto em volta dos mastros existentes, criando um espaço para eventos e comemorações, mas também um subespaço de permanência, menor, à margem do espaço central. Os 2 asteriscos indicam possíveis pontos focais para os pedestres que chegam à praça pelas 2 entradas.
Desenhei aqui circunferências para indicar esses espaços, mas a evolução do projeto poderia adotar geometrias distintas, como em estudos anteriores para esse mesmo local. Aqui propõe-se uma praça quadrada, com 3 árvores na face norte da praça e palmeiras marcando o ponto focal da avenida. Outros 3 exemplos também adotam o quadrado como base para a composição, mas com tamanhos diferentes, assim como distintas arborizações. Aqui, guapuruvus, essas árvores em formato de cálice com a floração amarela, se alinham com a perspectiva da avenida que cruza o bairro, reforçando a conexão com a cidade e a monumentalidade do teatro. Paus-formiga, essas árvores colunares junto à praça, delimitam sua superfície quadrada. Neste, um desenho parecido para a praça, mas com arborização mais baixa. E este último, que expande a superfície da praça para além do anel viário e adota uma arborização distinta dos exemplos anteriores. Voltando ao projeto, começo aqui a delinear o desenho da praça. Resolvi adotar circunferências como elemento compositivo. Começo a traçar então o espaço central e os subespaços junto ao edifício e aos mastros. Coloco bancos ao redor dos espaços para as pessoas sentarem, mas também para definir o espaço da praça, acompanhando e reforçando a geometria adotada. Começo a indicar a arborização que vai sombrear esses bancos, criando alternativas de sombreamento ao longo do dia. Contorno o espaço central com árvores de médio porte. Adiciono uma árvore junto às árvores existentes de frente ao edifício lateral e 3 árvores de maior porte na projeção visual da avenida que corta o bairro, criando um marco visual. São indicadas árvores para o estacionamento, que também se alinham com a avenida que citei anteriormente e que deve se estender por todo o estacionamento. Posteriormente, adicionei árvores junto ao passeio que vão proporcionar sombreamento para pedestres e ciclistas. 2 conjuntos ornamentais são colocados nos pontos focais. Em volta das superfícies pavimentadas, há áreas ajardinadas. Aqui eu não vou demonstrar a indicação de plantas ornamentais que vão compor esses jardins. Nesse estudo, vou me ater à composição dos espaços e à arborização. Nessa última imagem, aparecem 2 conjuntos em vermelho, 2 conjuntos de arbustos que reforçam os pontos focais. Voltamos então ao sítio utilizado como base no projeto, onde inseri a planta desenvolvida. Aqui inserida na fotografia aérea, aqui ampliada. Para fazer uma perspectiva, fotografei a planta inclinada com o celular, imprimi a fotografia e sobre ela rascunhei a vegetação para criar a perspectiva. Sobre esse desenho, coloquei o papel vegetal e tracei a perspectiva final. E aqui uma visão aproximada da praça e de seus subespaços. Essa praça está dentro de um campus universitário, portanto não é a típica praça urbana, mas possui algumas características que se assemelham a condições desejáveis a uma praça urbana, como edifícios que se voltam para um espaço livre, grandes circulações de pedestres e a presença de um edifício significativo que serve como polo atrativo. Foi desenhada para acomodar usos diários, com assentos numerosos e variados, mas também receber grandes públicos ou manifestações artísticas e culturais, além de valorizar esse importante equipamento para a universidade e para a cidade.